Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à nossa reunião desta noite. Que Deus, em sua infinita bondade, possa guiar os nossos passos, nos iluminando e nos auxiliando a encontrar tudo aquilo que viemos buscar nessa noite. Emmanuel, o guia de Chico Xavier, nos disse, num trecho do livro Vinhas de Luz, que indispensável é saber sofrer. Vamos aproveitar essa frase curta, porém profunda de Emmanuel, para usá-la como título da nossa conversa nesta noite. Mas como assim saber sofrer? Nos parece uma ideia um tanto quanto controversa, afinal de contas, o que mais queremos nessa vida é ficar longe do sofrimento, da dor, das angústias, das dificuldades. Então Emmanuel vem aqui nos falar que é preciso que saibamos sofrer. Meu caro Emmanuel, o que o senhor quer dizer com isso? É certo que todos nós temos o anseio de, em nossas vidas, cultivarmos a felicidade, a alegria, os bons momentos. Mas é certo, e nós temos de admitir, que o sofrimento, a dor, as adversidades são ingredientes que fazem parte da nossa realidade. Isso é um fato. Não há como nos esquivarmos de que em algum momento de nossas vidas nós teremos de fazer a nossa caminhada, a nossa travessia de mãos dadas, ora com a irmã dor, ora com o irmão adversidade. Isso é um fato do qual nós não temos condições de ir contra neste momento de nossa evolução. Mas nós podemos observar que a dor, as dificuldades, elas surgem em nossas vidas de maneiras muito diferentes, em circunstâncias diversas, como, por exemplo, há momentos em que o sofrimento chega tirando o trabalho tão essencial, a subsistência no plano da matéria. Em outras oportunidades, o sofrimento vem para trazer um desajuste no corpo físico, fazendo manifestar a doença capaz de desajustar a nossa saúde. Em outros momentos, todos nós vamos passar por isso, se já não passamos pelo sofrimento de ver arrebatado do nosso convívio aquele que amamos. Ou então, o sofrimento vem semeando a discórdia, fazendo florescer em nossos lares, no seio de nossas famílias, as diversidades e as dificuldades de relacionamento. Então, o sofrimento chega para todos nós de maneiras muito diversas. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender a razão pelo qual ele se manifesta em nossas vidas, ao ponto de se analisarmos apenas sob o aspecto da matéria, apenas sob as circunstâncias que envolvem a nossa vida no plano material, nós temos uma tendência de não aceitar a adversidade, o sofrimento, de entender até mesmo que nós possamos estar passando por uma situação de injustiça. Mas superado esse momento inicial de inconformismo, quando nós paramos para analisar as circunstâncias da vida, paramos para analisar as dificuldades pelas quais enfrentamos, principalmente depois que nós conseguimos superá-las, nós começamos a perceber que elas eram essenciais, necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso progresso. Porque a dificuldade, o sofrimento muitas vezes chega, e aí a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer esse ponto, que ela nos chega justamente para que nós possamos ter a oportunidade de reparar alguns equívocos que nós possamos ter cometidos nesta vida ou em vidas passadas, mas principalmente as dificuldades, as adversidades vêm até a nossa vida, vêm até para a nossa convivência, para que possamos também encontrar um rumo certo para as nossas vidas. Muitas vezes estamos ali nos desviando do propósito a que nós firmamos no momento em que nós encarnamos, e aí vem a dor, a dificuldade para fazer com que nós possamos nos colocar no caminho correto, no caminho que
de fato vai nos trazer progresso, vai nos trazer uma ascensão espiritual ao final de nossa jornada nessa trajetória chamada vida. Mas mesmo assim, nos parece muito difícil ainda de entender o que Emmanuel quer nos dizer quando ele comentou que nós precisamos saber sofrer. Então, vamos aqui procurar socorro com outro tarefeiro da seara espírita, o André Luiz, que no livro Coragem nos diz assim, procurando dar um tempero a esse comentário do Emmanuel, né? Nós trouxemos essa transcrição, esse pequeno trecho do capítulo 15. E André Luiz diz assim: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Bem interessante esse comentário do André Luiz, porque ele nos diz aqui, nos alerta, que, na verdade, os problemas eles são necessários ao nosso caminho. Acredito que o André Luiz não nos ajudou ainda a resolver completamente a nossa dúvida sobre como saber sofrer, mas ele já está nos dando uma pista aqui para nós construirmos uma resposta. Ele está dizendo que o problema é essencial no nosso caminho evolutivo. Ele está nos querendo dizer assim, olha, esqueça essa história de que nós estamos aqui somente para ter alegrias e felicidades. Nós estamos aqui para que nós possamos nos burilar, para que nós possamos evoluir espiritualmente. E, neste contexto, os problemas, as dificuldades, eles são ponto-chave, ponto central para que nós possamos atingir a evolução espiritual. E podemos até entender por que André Luiz nos trouxe essa conclusão. Podemos passar a raciocinar até mesmo em relação às experiências que nós já tivemos até aqui. Quando tudo está muito bem, quando todas as nossas necessidades estão acomodadas, quando todos conseguem resolver os nossos problemas, nós tendemos à acomodação. Nós passamos a viver numa certa zona de conforto que faz com que nós estacionemos naquele ponto. E é muito difícil que nós tenhamos uma disciplina para entender que nós precisamos nos esforçar e caminhar e procurar a adversidade para evoluir quando tudo está bem, quando tudo está caminhando a mil flores, quando o nosso navio está navegando em mares calmos. Na verdade, nós saímos da nossa zona de conforto, nós procuramos mobilizar a nossa vontade, a nossa capacidade de realização quando chega um desafio. E muitas vezes o desafio chega em nossas vidas empacotado na forma de sofrimento, de dor, de adversidade, porque aí sim nós passamos a ter motivo e motivação para buscar uma nova realidade, para que nós possamos sair daquela situação incômoda, nós passamos a agir. E uma vez agindo, nós passamos a aguçar a nossa inteligência, passamos a evoluir moralmente, passamos a sair daquela zona de conforto e criar um cenário em que nós passamos a buscar de fato uma evolução em nossas vidas, né? Sair daquela mesmice que nós estamos vivendo para enfrentar novos desafios que provavelmente não buscaríamos se tudo estivesse muito bem conformado. Então essa explicação do André Luiz, embora não seja suficiente do meu ponto de vista, nos dá pelo menos um alento, no sentido de que então a dor, o sofrimento, os problemas têm um propósito em nossa vida, tem uma razão de ser. Eles não chegam em nossas vidas como um mero ato de punição de Deus. Então as adversidades chegam para que nós possamos realmente nos colocar no caminho da nossa evolução. Essas dificuldades acabam nos servindo de instrumentos, de molas propulsoras para que nós possamos buscar essa oportunidade de reparar aquilo que nós cometemos de equívocos e também para superar as provas que permitirão assumirmos novas responsabilidades no futuro. Provas que muitas vezes fazem com que nós tenhamos condições de atingir a tão almejada
evolução espiritual que provavelmente não seria obtida se aquela situação não se apresentasse em nossas vidas. Agora, se os problemas são esses ingredientes que fazem com que nós possamos entender a razão pela qual o sofrimento chega até as nossas vidas, nós de fato podemos compreender que então todos esses mecanismos que fazem com que nós tenhamos de nos esforçar para buscar uma melhora de uma certa situação, de fato, são instrumentos para que a gente atinja um progresso espiritual. A gente pode pensar aqui em alguns exemplos hipotéticos, mas que com certeza nós possamos até nos identificar com essas situações. Nós podemos imaginar um casal que no plano espiritual trabalhou para que houvesse um planejamento para que eles se reencontrassem no plano físico, para que eles pudessem se casar, constituir uma família, para que numa nova experiência eles pudessem reparar eventuais equívocos que cometeram no passado. Então, no momento da idealização desse projeto, tudo corre a mil maravilhas. A vontade de se reencontrar é imensa. Os votos de que se esforçarão para fazer diferente aquilo que acabou saindo errado, eles se apresentam ali de maneira muito, muito intensa, muito presente. Mas no momento em que a experiência tem de ser vivida, aí surgem as dificuldades. As dificuldades de convivência, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades que surgem em razão daqueles problemas anteriores que já foram vivenciados e que ficam gravados no subconsciente desse casal. E aí vem um momento de sofrimento, de desânimo, de a vontade de desistir. A mesma coisa acontece com aquele estudante que almeja atingir um certo grau de conhecimento. Ele se apresenta entusiasmado diante dos livros, diante das possibilidades que se abrem caso ele consiga conquistar aquele conhecimento. Porém, no dia a dia, quando ele abre o livro, ele começa a perceber que é necessário muita renúncia, que é necessário muito estudo, muito esforço, enfim, muito sofrimento para que ele consiga atingir aquele objetivo. Da mesma maneira, aquele trabalhador que anseia pela oportunidade de levar o pão à sua família por meio do seu esforço, por meio do suor do seu rosto. No começo, em que o trabalho lhe é atribuído, a motivação está totalmente presente, a vontade de trabalhar, de realizar, está ali acompanhando aquele trabalhador. Mas passado um certo tempo, a repetição, o esforço, a necessidade de disciplina faz com que ele almeje com muita intensidade os momentos de folga, de descanso e entende o trabalho como um sofrimento. E aí é que está o ponto que Emmanuel vem nos dizer. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina. É muito interessante essa frase tirada do livro Ave Cristo, porque vem Emmanuel nos dizer que justamente é em relação a essas dificuldades que nós temos de enfrentar, a essas adversidades, essa câmara escura da adversidade, é a partir delas que começamos a perceber os raios da inspiração divina. Significa, então, que, na verdade, aquilo que entendemos como sofrimento, como uma dificuldade que nós temos de enfrentar, é justamente o caminho que nós temos à disposição para conseguir atingir o objetivo de progresso, para conseguir chegar no objetivo final. Sem essa possibilidade de percorrer esse caminho de dificuldade, não há realização. Não há realização para o estudante se ele não renunciar aos momentos de lazer e de descontração e não se dedicar de maneira fiel aos livros. Não há possibilidade de reajuste nos relacionamentos se o casal não entender que é necessário superar as dificuldades e os sofrimentos relacionados à convivência. E da mesma forma, o trabalhador não há como garantir, de fato, o suor do seu trabalho se não houver dedicação e amor ao ofício que lhe é atribuído. Então, isso que Emmanuel quer nos dizer que é justamente nesse ponto em que nós supomos que há o sofrimento, é que, na verdade, está havendo a realização. Então, nós temos, na verdade, uma percepção
equivocada do que seja o sofrimento. Até essa palavra, sofrimento, que vem do latim, que quer dizer sob correntes, como se a nossa dor estivesse presa numa corrente de sofrimento, é uma ideia equivocada, porque, na verdade, a gente pode entender o sofrimento como uma realidade diversa a essa. Na verdade, a partir do momento que nós estamos passando por aquele sofrimento, nós já estamos num processo justamente de libertação de uma situação que nós precisamos reparar, ou de uma circunstância em que nós precisamos vivenciar para que possamos progredir. Então, o estudante que está estudando com afinco, com sinceridade, ele vai passar realmente por aquele período de grande sofrimento, de grande dificuldade, mas ao final ele vai adquirir o conhecimento. É por esse túnel tão complexo que nós entendemos que seja o sofrimento, é que na verdade nos leva ao campo das nossas realizações, e daquelas realizações que vão, de fato, serem incorporadas ao nosso espírito, a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira existência. Né? Então, essa frase de Emmanuel, indispensável é saber sofrer, parece começar a fazer algum sentido, né? Apesar da gente ainda não conseguir concordar muito com ela. Né? E nessa parte final da nossa conversa, já que nós pudemos ponderar um pouco a respeito do sofrimento, a gente pode tentar fazer uma reflexão sobre, então, o que seria saber sofrer. Né? No momento final da passagem de Jesus no plano terrestre, quando ele estava prestes a ser crucificado, na última ceia ele disse assim: "Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Então Jesus deu um recado aos seus discípulos no sentido de que justamente a passagem por esse mundo ele é repleto de aflições. É uma passagem tão necessária para o progresso, é uma passagem que nós precisamos vencer, mas não é uma passagem que nós faremos num ambiente de plena paz e tranquilidade. Só que, quando Jesus diz quando Jesus orienta que os seus discípulos vejam nele a paz, ele está querendo aqui dizer que existe, então, dois tipos de paz, digamos assim. Existe aquela paz do mundo, né? Aquela paz em que muitas vezes nós visualizamos para as nossas vidas, aquela paz em que nós condicionamos a nossa felicidade às conquistas da matéria, mas é uma paz talvez calcada numa base pouco sólida, numa base capaz de ruir diante de qualquer intempérie. Mas a paz que Jesus está propondo aqui é de outra natureza. É a paz em Cristo. É a paz de acordo com as lições que ele veio trazer. É uma paz que vem mostrar que é possível que nós edifiquemos no nosso mundo interior uma fortaleza capaz de fazer com que nós consigamos superar qualquer sofrimento e adversidade que nos seja apresentado, primeiro porque nós passamos a entender que não se trata de uma justiça ou uma punição de Deus, que se trata de um acontecimento necessário para o nosso progresso. Mas é uma paz também que nos faz enxergar que há uma razão de ser depois desse sofrimento. E uma paz que faz com que nós tenhamos a serenidade, a calma de passar por aquela situação. Podemos nos lembrar aqui, por exemplo, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Bezerra de Menezes. Todos eles, se nós formos analisar as suas biografias, passaram por problemas que talvez nenhum de nós conseguíamos ter estrutura para passar. Mas eles já tinham dentro de si a paz do Cristo. Eles já não estavam mais presos à paz das coisas do mundo. E é por essa razão eles tinham a serenidade de enfrentar todas as adversidades que lhe eram propostas. Então, saber sofrer, talvez o que Emmanuel quis nos dizer aqui, é que nós precisamos eleger a razão dos nossos sofrimentos. Será que nós possamos eventualmente estar sofrendo por questões que são pueris, passageiras,
que estejam relacionadas somente às coisas do mundo? Será que estamos buscando somente a paz do mundo? Ao ponto de que convém nós raciocinarmos sobre a viabilidade de sofrer por aquilo que importa, de sofrer de fato pelas questões que vão ser levadas por nós no momento em que nós retornarmos ao plano espiritual, que será objeto de nosso progresso espiritual. Então, se a paz que nós temos de construir no nosso mundo íntimo é essa paz de Jesus, não essa paz do mundo, né? Então nós não podemos de fato sofrer por essas adversidades que nos apresentam e que se mostram apenas de maneira transitória em nossas vidas. Por isso que o Emmanuel nos disse que não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Ou seja, não é qualquer sofrimento que é necessário para nós, não é qualquer sofrimento que permitirá que nós atinjamos a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Para que nós possamos encerrar, vamos ficar com uma mensagem de Alta de Souza, Sublime Encontro, que diz assim: se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revela um sofrimento insano, a aflição, a miséria e o desengano, entre flagelos purificadores. Desce a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo cada hora. E, ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Então todos nós que passamos por adversidades, por sofrimentos, que nós saibamos que dentro de nós existe o Cristo, as lições do nosso Mestre, aguardando a nossa busca para que nós possamos segui-lo. E não importa se o nosso coração ainda precisa passar por dificuldades, e não importa também se nós precisamos chorar diante das adversidades. Na verdade, o que importa mesmo é que é indispensável saber sofrer. Vamos para a segunda parte. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. O Márcio foi feliz na escolha do tema, do sofrimento. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente participa de alguma instituição, é aí que nós vamos ver que nós somos felizes, nós que estamos aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós temos uma casa para dormir, uma comida, né? Uma coberta boa, e muitos nesse momento estão pelas ruas, desnorteados. Só a reencarnação para explicar isso daí, só a reencarnação, não tem outra explicação. Então a doutrina espírita, ela traz para nós um entendimento, um esclarecimento das nossas vidas. Olha só, para a gente ir embora, né? O Chico Xavier, o sobrinho dele era totalmente bloqueado mentalmente, além do mais cego e completamente deformado. Para vocês terem uma ideia, até a mãe dele assustou com a aparência dele quando ele nasceu. E ela foi para o sanatório. E aí o Chico Xavier começou a chorar, porque a criança estava ali praticamente só resmungando, querendo a mãe, e a mãe foi levada para um sanatório. E aí o Chico Xavier estava chorando, o guia dele chegou e falou: por que o senhor está chorando? Ele falou: o senhor não está vendo? A minha irmã foi internada e o meu sobrinho está aqui. Ele falou: toma o lugar da mãe da criança e cuida dela. Mas ela é minha irmã, eu estou chorando pela minha irmã. Ele falou: interessante, eu vi muitas irmãs suas durante todo esse tempo veio procurar ajuda e não vi o senhor chorar por nenhuma delas. Por que o senhor vai chorar só por uma? Então o senhor tem que chorar por todas. Olha que situação. Chico Xavier cuidou dessa criança há 11 anos. E ele ainda perguntou para o guia dele, para o Emmanuel: a minha irmã vai sair rápido? Ele falou: vai. Ela ficou 6 anos internada no sanatório e depois se recuperou. Era um problema obsessivo.
mesmo assim precisou do tratamento psiquiátrico. Então nós não devemos dispensar o tratamento médico, que é muito importante. Mas toda interferência espiritual, o fundo é o acontecimento no físico, onde a pessoa muitas vezes ele vai ser internado, mas se não tiver o tratamento espiritual, não se recupera. Então vem a terapia da doutrina espírita, a terapia do passe, do entendimento, da desobsessão. Quando nós acharmos que nós estamos sofrendo muito, eu comentei aqui sobre Jesus, que não devia nada e o que fizemos com ele, porque nós estávamos lá, todos nós estávamos lá. Pode ser que não participamos, mas nós estivemos lá. Porque Chico Xavier diz que a gente tem no mínimo 10 mil anos para participar de uma reunião espírita. E aí, vamos visitar uma instituição. Eu fiquei muito impressionado que eu não conhecia o fogo selvagem, que agora tem um outro nome científico para deixar mais bonito o nome, mas a doença é a mesma, é terrível. Ela derrete a pessoa. E olha só, a compreensão, o bem sofrer, o saber sofrer. Uma menina linda, linda, olha, muito linda, Ângela. Até hoje eu lembro dessa menina. Nós fomos visitar o Hospital do Fogo Selvagem e ela estava derretendo. Ela tinha que usar uma roupa bem leve, uma saia muito curta, porque as curvas da perna dela minavam sangue. Porque o fogo selvagem, ele queima. E aí eu conversei com ela. Ela levou eu e mais uns amigos, acho que a minha mulher estava junto também, para a gente conhecer lá o hospital. E aí depois eu quis conversar com ela, porque eu achei muito impressionante. Um olho vivo, uma coisa linda, linda mesmo. E se via que ela estava ali numa provação muito grande. Eu falei, Ângela, faz tempo que você está aqui? Ela falou, eu vim para cá muito neném, criancinha. Estou aqui até hoje. Ela falou, mas eu sei, Norinho, que eu não vou sair tão fácil, porque é um problema espiritual, é um problema kármico, é um problema de reencarnação. Então eu agradeço a Jesus por tudo. Eu sempre agradeço pela minha vida, por eu estar consciente daquilo que eu tenho que passar. Então olha para nós aqui. Nós estamos lúcidos. Olha que coisa boa para nós, gente. Então, tudo passa nessa vida. Todos sabem da história que o Emmanuel mandou colocar uma frase, na cama do Chico Xavier. Tudo passa. Então, tudo vai passar, tudo é para melhorar a nossa vida. E com Jesus no nosso coração e no nosso pensamento, nós vamos vencer tudo. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.